Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 17 a 30, eu vou ler, você pode acompanhar comigo. Diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram então como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Será que sou eu, Senhor? Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Ou em algumas traduções, sou eu, Senhor. Jesus afirmou: Sim, é você, ou tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado porque temos a oportunidade de estarmos juntos, em comunhão, reunidos à mesa para ouvirmos a Tua palavra e sermos instruídos por ela. A nossa oração essa manhã é que o Senhor nos exorte, nos confronte, direcione o nosso coração para entendermos que a mesa do Senhor revela a Tua soberania sobre as coisas, revela o nosso pecado, mas também revela que a mesa é um lugar onde o Senhor redime todas as coisas. É assim que oramos, em Teu nome. Amém. Nós vivemos, irmãos, em uma cultura muito curiosa, extremamente curiosa. A gente nunca teve tantas opções de comida, por exemplo, no nosso tempo. Isso é totalmente diferente dos nossos pais, daqueles que viveram antes de nós. Não existiam tantas opções. Nunca tivemos tantos restaurantes. Você, no passado, não entraria em um lugar como um shopping center e teria um lugar chamado praça de alimentação, onde você poderia escolher o que você queria comer, comida japonesa, mineira, nordestina. Não encontraria nenhuma coisa desse tipo. Você nunca teve tantos aplicativos de entrega, 99, iFood e tantas outras opções, mesas bonitas. Nenhuma dessas realidades que experimentamos na nossa cultura era assim no passado. Mas ao passo que eu e você, na nossa cultura, temos tantas opções de comida, de cardápios, de restaurantes, enfim, paradoxalmente, cada vez mais, ou cada vez menos, eu e você comemos uns com os outros. A gente tem opção de estar juntos, opções de restaurantes, de termos uma diversidade gigantesca de opções, mas cada vez mais sozinhos.
sentados à mesa. A gente come no carro, a gente não para ter uma refeição. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, trabalhando, estagiando também, essas 3 realidades acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, trabalho, estágio, faculdade, trabalho, estágio, faculdade. Eu saía do trabalho, comprava um lanche, ia até o estágio, dirigindo, comendo dentro do veículo e voltava jantando a mesma coisa, um lanche dentro do meu veículo. A gente come olhando para o celular e não para as pessoas que estão sentadas na mesa com a gente. Não para nossa esposa, não para os nossos filhos. A gente não tem tempo na mesa para conversar sobre as coisas da vida, que dirá sobre aquilo que a gente está comendo. Que gostosa é essa comida que você fez hoje, esposa. Que gostoso esse alimento que você fez hoje, meu marido. A gente não tem tempo para essas coisas. Comemos diante das telas, olhando para o celular, olhando para as realidades dos outros e não para a nossa realidade. A mesa, então, que sempre foi o lugar de comunhão, tornou-se muitas vezes apenas um lugar de consumo, onde a gente senta para consumir e não para compartilhar, e não para dividir, e não para a gente experimentar a realidade da mesa com a comunhão, mas para consumo, apenas para nos se satisfazer. Mas na Bíblia, a mesa nunca é apenas sobre comida. Não é apenas sobre consumo. A mesa, à luz da palavra de Deus, é lugar de aliança. É um lugar onde eu e você encontramos comunhão. De acordo com a palavra de Deus, a mesa é revelação. A mesa é um lugar da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que na noite mais importante da história da redenção, essa que nós lemos em Mateus, capítulo 26, a noite mais importante da história, Jesus reúne seus discípulos em torno de uma mesa. Antes da traição, antes da prisão, antes do julgamento, antes da cruz, há uma mesa. Porque o caminho da cruz passa por ela, passa pela mesa. E por isso, aqui nesse texto, há 3 verdades importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente entendesse o que, à luz da palavra de Deus, a mesa revela para mim e para você. Por que esse caminho da mesa é tão importante para mim e para você? E quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber logo no início dos versículos 17 até o 19, a primeira verdade que essa mesa revela para nós. Essa mesa revela que Deus está no controle da história das nossas vidas. Olha o que está escrito aqui. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Você precisa entender um pouco o contexto da história aqui. A Páscoa era a maior festa de Israel, do povo de Israel. A maior celebração. Olhando para o passado, isso representava, remetia para esse povo a libertação que eles tiveram do cativeiro egípcio. Eles ficaram cativos por 400 anos. No entanto, o Senhor levantou um homem por nome de Moisés, e esse homem foi responsável na capacitação do Senhor de libertar a nação de Israel da mão opressora dos egípcios. Então, quando Deus desbanca as divindades do Egito com as 10 pragas, quando o Senhor se revela a Faraó, libertando o seu povo, tirando esse povo da mão forte e poderosa de Faraó, lá em Êxodo capítulo 12, o povo então conhece esse Deus que resgata o seu povo, que liberta o seu povo, apesar deles.
E então a nação de Israel, no deserto, celebra a Páscoa. Ela celebra, eles se alimentam desses pães sem fermento, do suco da uva, do vinho, de ervas amargas, se alimentam do cordeiro que é sacrificado, lembrando-se do cordeiro que foi morto e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas como sinal de livramento da praga que devastou os primogênitos no Egito. Então, esse é o contexto que nós estamos aqui. É um período pascal. E os discípulos, então, como bons judeus, o Senhor Jesus, como um bom judeu, eles estão nesse momento se preparando para a Páscoa, para esse momento de celebração que remete à libertação do povo do Egito. E é por isso que no versículo 17, então, você verá eles perguntando: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E aí, é interessante para nós que o Senhor Jesus dá uma resposta para eles no versículo 18, muito interessante. Olha o que está escrito. Ele respondeu dizendo que eles entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. No Evangelho de Lucas, a gente no capítulo 22 vai descobrir que esses dois homens, os dois discípulos, é Pedro e João, e o Senhor Jesus dá até em outros evangelhos uma descrição maior sobre quem era esse homem. Olha, ele vai estar com um jarro de água, um cântaro na mão. Vocês vão ir até a cidade e quando vocês encontrarem esse homem, mas que homem é esse? Ele vai estar com um jarro de água na mão. Então vocês vão virar para ele e vão dizer para ele: o mestre está dizendo o seguinte para você: eu vou celebrar a Páscoa na sua casa hoje. Olha que interessante. Essa resposta de Jesus pode parecer muito curiosa para os discípulos. Porque o Senhor não dá um nome de uma pessoa. O Senhor não revela qual era a casa. O Senhor não diz nenhuma outra informação, senão de que esse homem estaria com um jarro de água na mão. A verdade, irmãos, é que quando os discípulos têm dúvidas sobre onde eles iriam celebrar a Páscoa, o Senhor Jesus revela que o local já tinha sido escolhido por ele. Ele já sabia onde era. Ele diz: vocês vão procurar esse homem, e quando vocês disserem, o mestre quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos na sua casa, ele então vai entender a mensagem e ele vai preparar o ambiente para isso. Sabe o que isso significa? Que nada está fora do controle de Deus. Isso significa que a verdadeira Páscoa, a cruz, não é um acidente, ela faz parte do plano soberano de Deus sobre as nossas vidas. Porque, à luz desse texto, a mesa da Páscoa revela que Deus está no controle da história, mesmo quando eu e você não sabemos como as coisas vão ser, onde vamos celebrar a Páscoa, como que essas coisas vão ser. Os momentos aqui estão difíceis. Se você olhar para o início do capítulo 26, você vai entender a dificuldade que estava acontecendo. No início do capítulo 26, está começando uma conspiração contra Jesus Cristo. E essa conspiração, ao longo desse capítulo, ela se intensifica, inclusive a ponto de um dos discípulos, Judas Iscariotes, se dirigir aos chefes dos sacerdotes e perguntar a eles que estavam conspirando contra Jesus: o que vocês me darão se eu entregar Jesus para vocês? Ou seja, o ambiente era hostil, havia uma perseguição, e esses discípulos estavam ali querendo celebrar a Páscoa como bons judeus, mas havia uma crise, uma angústia: onde que a gente vai fazer isso? Jesus está sendo perseguido, estão conspirando para pegá-lo e matá-lo.
Mas enquanto os nossos corações revelam angústia diante das circunstâncias da vida, quando as circunstâncias da vida forçam a gente perguntar como é que vai ser, aonde vai ser, a resposta de Jesus demonstra para mim e para você que Ele tem o controle de toda a história das nossas vidas nas suas mãos. Jesus demonstra seu conhecimento sobrenatural acerca do local, de quem era o dono e de como as coisas seriam. Por quê? Porque nada está fora do seu controle. E quando eu digo nada, meu irmão, é exatamente nada. Nada é exatamente isso que você precisa concordar com esse texto. Enquanto os discípulos pensam apenas em preparar uma refeição, preocupados onde seria, Jesus sabe que o verdadeiro cordeiro está, na verdade, já preparado para o sacrifício. Ele sabe exatamente onde essa última refeição aconteceria. E aí o que isso ensina para mim e para você? Qual é a grande verdade imbuída desse texto para o meu e para o seu coração? A cruz não é uma tragédia inesperada. As lutas das nossas vidas, as circunstâncias que vamos passar, não são o carro capotando na curva. As coisas que passamos na vida não estão fora do controle soberano de Deus, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Essa verdade, ela confronta profundamente a gente. Porque quando a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, elas talvez não sejam tão boas. E aí a gente olha para um diagnóstico médico e fala assim, como isso pode acontecer e Deus continuar sendo soberano sobre todas as coisas? Eu fiquei desempregado, não sei como vou pagar minhas contas mês que vem. Meu familiar está internado entre a vida e a morte. Eu perdi uma criança. Como eu conjugo as circunstâncias difíceis e amargas da vida com a soberania de Deus e o seu controle soberano sobre a história? Eu sei que isso nos corta, me corta também. Por muitas vezes que eu via a minha irmã deitada naquela cama, como alguns de vocês sabem, eu fazia perguntas difíceis para Deus. Mas Deus não está esperando de nós homens inquebráveis. Deus não está esperando de mim e de você super-heróis espirituais. Não, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que eu e você, diante de realidades, de conspirações, de medos, de angústias, de circunstâncias de vidas difíceis, a gente vai perguntar, onde que a gente vai experimentar isso? A gente tem que celebrar a Páscoa, mas aonde que essas coisas vão acontecer? Então, quando o nosso coração é tomado por angústias, dificuldades de conjugar o verbo crer, então vem a palavra de Deus e diz, olha, está tudo certo, já tem um lugar, já tem uma pessoa, já tem uma casa, está tudo preparado para que a gente celebre a nossa Páscoa, porque não é sobre as nossas capacidades. Não são os acontecimentos da vida que vão definir aquilo que de fato eu e você somos, vivemos, experimentamos. A última palavra não é nossa e tampouco das circunstâncias da vida. Não angustie o seu coração, meus discípulos. O lugar já está preparado. Há uma casa, há uma mesa, há alguém que está esperando para nos receber. O que isso serve para mim e para você, então? Se por um lado essa verdade nos corta, ao mesmo tempo ela nos ajuda a dominar a nossa ansiedade diante das circunstâncias da vida. Essas perguntas difíceis, como será? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que o diagnóstico vai ter cura? Diante de circunstâncias assim, nas realidades que eu e você tentamos controlar tudo, carreira, futuro, saúde, filhos, relacionamentos, o Evangelho nos mostra que a história da redenção revela para nós que as coisas não estão no nosso controle, ainda que os nossos corações angustiados
clamem por respostas. Quando tudo parecia fora do controle, conspiração, eminência de morte, Deus estava cumprindo o seu plano perfeito. Como assim plano perfeito, Jefferson? Dá uma olhadinha aqui no versículo de número 18. A coluna vertebral teológica desse texto está aqui no início dessa frase de Jesus: o meu tempo está próximo. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Isso significa que o Senhor Jesus está dizendo para eles exatamente o que estava prestes a acontecer. O meu tempo está próximo. E que tempo é esse? Aquele que ele já havia predito, como nós dissemos nos últimos sermões, que ao ele ser confessado por Pedro como filho de Deus, o Senhor Deus falar com ele: este é o meu filho amado, no monte da transfiguração. Esse Jesus, ele anuncia a sua morte. Eu vou morrer para que vocês possam viver. Eu vou me entregar para que vocês tenham essa vida que vale a pena ser vivida comigo. Então o Senhor Jesus está anunciando para esses discípulos, para esses homens que estão apenas perguntando, angustiados sobre como vão fazer, que tudo está no seu controle, porque o tempo dele está próximo. Deus não exerce soberania por capricho, meu irmão. Não. As coisas não acontecem na nossa vida porque Deus é um Deus sádico. Não. Por mais que eu e você às vezes não consigamos entender, Deus está no controle da história. O meu tempo está próximo. Tudo está no meu controle, as coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Ele não é o joalheiro que deu corda no relógio e deixou ele a sua própria sorte funcionando. Não, Ele é o Senhor da nossa história. E Ele sabe cuidar de nós desde coisas simples da vida, como onde vamos sentar para comer na mesa, como também sobre aqueles acontecimentos que vão mudar a história da nossa vida. O meu tempo está próximo, eu vou morrer para que vocês possam viver. A mesa de Jesus Cristo revela que por mais que eu e você na nossa vida tenhamos confusões, dificuldades, precisamos nos lembrar que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Existe uma frase nas Institutas de João Calvino, em que Calvino diz o seguinte, uma frase que eu quero que você guarde: nada acontece por acaso, nada, por mais trágico que seja. Deus não exerce, irmão, sua soberania por capricho. Nada acontece por acaso, todas as coisas são governadas pela secreta providência de Deus. Eu não sei o que você está passando. A gente ainda não teve tempo de se conhecer, de conversar. Talvez vai demorar ainda para isso acontecer. São tantas coisas na nossa vida, tantas agendas, compromissos. Mas independente disso, eu quero que você saia entendendo essa manhã que na mesa de Cristo nós somos chamados para compreender que nenhum acontecimento da nossa vida está fora do seu controle e do seu governo, por mais que você não entenda isso. Na mesa da comunhão, às vezes vamos estar sentados sem entender muitas coisas, sem ter muitas respostas, às vezes até sem saber para onde vamos celebrar a nossa Páscoa. Mas precisamos descansar no controle soberano de Deus sobre a história. E isso é rendição. É dizer, eu não tenho todas as respostas aqui, Jesus, mas eu confio em Ti. Eu tenho um amigo que escreveu uma música, ele é o autor daquela música que você conhece, chamada Jardim da Inocência, que o Baruch canta. Esse irmão, na sua história, perdeu um filho. E quando ele perdeu esse filho, ele escreveu uma música. E ele disse, não entendo os planos de Deus, mas aceito. Sabe o que significa isso, irmão? Não significa que ele era um herói e alguém estava o aplaudindo por sua coragem de dizer isso. Ele não era um herói.
Sem dúvida alguma, ele estava moído pelas circunstâncias da vida, mas isso revelava o que estava no seu coração. E é isso que a quaresma nos conduz. Ela revela o nosso coração a fim de que ele, exposto, renda-se ao Senhor. Então ele está dizendo, quando fala, não entendo os seus planos, mas aceito, eu me rendo, Senhor, porque nada acontece por acaso. Todas as coisas são governadas por sua providência. Meus olhos podem não te ver, mas o Senhor já sabe onde a mesa está preparada para nós sentarmos e celebrarmos. O Senhor já sabe que o seu tempo está próximo e então o Senhor se entregará pela vida de homens injustos. O governo da história, das coisas simples, as mais complexas da vida, estão nas mãos do nosso Senhor. Mas a mesa não revela apenas a soberania de Deus, irmãos. Ela também revela algo desconfortável para nós. Porque enquanto o plano de Deus se desenrola na história e sua providência atua, o coração, como eu disse a vocês, ele também se revela. E essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que está escrito do versículo 20 até o versículo de número 25. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo certamente que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes, eles começaram a fazer perguntas: será que sou eu? E aí Jesus afirma: aquele que comeu comigo no mesmo prato, aquele que colocou a mão no prato comigo, há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não ter nascido. O que está acontecendo aqui é que Jesus está confrontando agora, já sentado na mesa, o coração humano. E a segunda verdade é essa: a mesa revela a profundidade do nosso pecado. Ele revela quem nós somos. O maior problema da humanidade não está fora de nós. Às vezes a gente tem essa impressão de que o problema são os outros, não é isso? A filosofia vai nos ensinar isso, pensadores vão ensinar isso. Não, eu não sou o problema são os outros. Mas, meu irmão, a verdade é que o maior problema da humanidade não está fora de nós, mas dentro de nós. Nós somos o pior problema da nossa realidade. A razão do seu casamento está indo ruim não é o outro e as dificuldades que ele tem, mas é você. Você é o principal problema do seu casamento, porque você insiste em, ao invés de ceder e fazer a mesa da conciliação e da comunhão, fazer guerra. É isso. Você insiste que, ao invés de ensinar os seus filhos pelo exemplo, você prefere ensinar colocando eles na frente de uma tela e passar o tempo todo assistindo YouTubes e tantas outras propostas que elas nos oferecem. O maior problema da humanidade não está fora, mas está dentro. E aí então Jesus vai revelar isso. Perceba que agora ele está sentado à mesa ao anoitecer com os 12 discípulos. E aí então ele faz uma revelação: um de vocês vai me trair. Versículo de número 21. Agora fique imaginando comigo o seguinte, irmãos. Você está sentado na mesa com a família, festa de Natal, ação de graças, o peru está ali, está toda aquela coisa, e daqui a pouco você traz uma revelação bombástica. Algum de vocês vai me trair. Imagina o silêncio. Como assim? O que ele está dizendo? Faz 3 anos que a gente anda com ele, a gente está sofrendo, a gente abandonou as coisas, a gente abandonou a família, a gente deixou a pescaria, deixou o barco, eu nem sei onde que estão as minhas coisas agora, como ele pode agora fazer essa revelação bombástica? Um silêncio na mesa. Então os discípulos assustados começam a dizer: porventura sou eu, Senhor? Olha que curioso, esses homens reconhecem a inclinação do coração deles. Esses homens não são arrogantes,
Eles não são pessoas que estão dizendo assim, eu nunca, embora a tradução da NVI vá dar essa impressão, mas quando a gente olha outras traduções e olha para o original do grego, você vai perceber como a versão Ara traz, que é uma pergunta mesmo sincera. Será que sou eu? O Senhor está dizendo isso agora eu estou preocupado. Será que sou eu que vou entregar, trair o Senhor? Então, essa pergunta revela a profundidade do pecado humano. Acredite, meu irmão, você é capaz das piores coisas, por mais que você ainda não as tenha feito. E essa pergunta assusta, porque nada mais é do que essa compreensão pessoal do coração humano. Sabe aquilo que a gente pede aos irmãos para fazerem na ceia, à luz da instrução do apóstolo Paulo em Coríntios, que você sonde o seu coração, que você olhe para ele. É isso que os discípulos estão fazendo, eles estão compreendendo o seu coração. E eles chegam à conclusão com essa pergunta: nós somos capazes das piores coisas, não importa o quanto a gente ande com Deus, não importa quanto tempo você ande com Ele, não importa o seu título, discípulo, apóstolo, não importa, pastor, não importa, diácono, você será capaz das piores coisas, porque isso na mesa é revelado para mim e para você. A profundidade do pecado humano, ela é egoísta, e ela olha para si questionando porque sabe que é capaz dessas coisas. E então nós precisamos compreender com maturidade que às vezes, meus irmãos, coisas ruins também vão acontecer no meio do povo de Deus. É isso. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, procure um sermão que eu preguei no início dessa igreja, quando estávamos plantando ainda no hotel, em Juízes capítulo 17. Lá nas nossas redes sociais. Você precisa entender que esse é um lugar de comunhão, da comunhão dos santos, como declaramos no credo. Mas coisas ruins também vão acontecer no meio do povo de Deus. É isso que você precisa saber. E isso está sendo revelado na mesa aqui com Jesus Cristo. Afinal de contas, para quem ele está comunicando isso? Para 12 homens que passaram 3 anos do seu ministério andando com ele. Ele vira para esses homens e diz: olha, vocês andaram comigo, vocês são meus discípulos, mas um de vocês vai me trair. Isso vai acontecer entre nós. E por que coisas assim acontecem, Jefferson? Porque apesar de sermos cristãos, apesar de estarmos aqui, de participarmos do sacramento, apesar dessas coisas, o nosso coração é pecador. Eu e você somos homens caídos. Olhe para mim, eu vou errar com você. Em algum momento talvez eu vá machucar você. Em algum momento eu vou te ferir. Sabe por quê? Líderes têm pés de barro. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar na nossa história e na nossa trajetória. Talvez você erre com alguém. Talvez por causa da política você feriu algum familiar seu. Talvez no ambiente da intimidade, da comunhão, da família, alguém saiu do grupo porque se sentiu ofendido, porque você feriu, porque coisas ruins acontecem no ambiente da intimidade, da comunhão, daqueles que a gente nem esperam, eles vão revelar a profundidade da sua pecaminosidade, e a gente vai descobrir que nós somos capazes de trair. Nós vamos descobrir que nós somos capazes de mentir, ainda que isso seja na frente das pessoas. Quer ver uma coisa? Olhe então a continuidade do versículo. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, Senhor. Ou em outra tradução, será que sou eu, Senhor? Volte um pouquinho atrás, no versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Desse momento em diante, Judas passou a procurar por uma oportunidade para entregá-lo. Mas ele é falso, ele mente. Não pode ser eu, não é, Senhor? Imagina, a gente está andando junto. A gente vai descobrir que a gente é capaz de mentir, de trair, de dividir, de abandonar. Inclusive,
quando estamos sendo chamados a sofrer com o Mestre. É isso que esse texto nos diz. E olha que interessante, quando Jesus vai responder a essas perguntas dos discípulos, ele faz uma afirmação a partir de um sujeito indefinido. Olha o que está escrito aqui no versículo 23. Ele diz: afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aquele que colocou comigo a mão no prato. Jesus não diz o nome de quem é, não há um sujeito definido aqui, há um sujeito indefinido. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. E aí, então, deixa eu te explicar um contexto aqui muito importante para que você saiba o que Jesus está querendo dizer com colocar a mão no prato. A ênfase aqui, colocar a mão no prato, está na comunhão. É isso. Colocar a mão no prato tem a ver com a comunhão da mesa. Para o oriental, nós ocidentais, não, nós ocidentais, cada um tem o seu prato, o seu talher, o seu copo, mas para os orientais, esse ambiente era de intimidade, era de comunhão. Eles se sentavam na mesa não como nós ocidentais, sentados à mesa, eles se deitavam, um estava cheirando o chulé do outro, um do lado deitado na mesa, olhando para os pés do outro, e assim eles sentavam-se à mesa. Era um ambiente de intimidade, era um ambiente de paz, de concessão de alegria, de comunhão, de fraternidade, de confiança. Comunhão à mesa é comunhão de vida, e na cultura antiga, então, isso era compartilhado com o mesmo prato. Isso significava uma amizade profunda. Você pode beber do meu copo, você pode colocar a mão no prato comigo. Então o que Jesus está dizendo é que aqui havia uma quebra de confiança, de lealdade, de integridade. Alguém que coloca comigo a mão no prato vai me trair. Coisas ruins acontecem no meio do povo de Deus. Coisas ruins vão acontecer no ambiente da intimidade da sua casa. Pastor, eu não esperava que ela faria isso comigo. Eu estou com ela há tanto tempo, pastor. Eu descobri várias mensagens secretas. Eu não imaginava que depois de tantas coisas que nós vivemos, ele faria isso comigo. Mas meu irmão, a traição, minha irmã, às vezes vem do ambiente da mesa. Onde deveria ser comunhão, onde deveria ser entrega de fidelidade, confiança, amizade, respeito profundo, o que tem é abandono. E esse abandono às vezes vem de onde a gente menos espera. E isso revela algo muito importante para mim e para você, que somos cristãos maduros. O problema do mal não está apenas lá fora, ele pode estar aqui dentro. E por quê? Porque nós estamos selecionando? Não, porque o problema está no coração humano. Existe uma frase de um teólogo puritano, o que foi mais influente no século XVII, John Owen. Ele diz o seguinte a respeito disso: a mesa está revelando então, o pecado habita até mesmo nos melhores dos santos. É isso que John Owen fala. O pecado habita até mesmo nos melhores dos santos. Por isso que essa revelação é importante, a mesa revela isso, porque às vezes a gente olha e diz, o perigo são os outros. Não, meu irmão, o pecado habita no seu coração, e por isso você é capaz das piores coisas. Você vai ser capaz de olhar para Jesus e dizer, estamos juntos. Olha aqui meus títulos, eu canto, eu prego, eu sirvo a igreja. E ainda assim, diante de circunstâncias da vida, você será capaz de traí-lo. Você será capaz de trair as pessoas. A mesa está revelando, então, não apenas um fato que irá acontecer. Ela está revelando uma tragédia humana. Aquilo que aconteceu em Gênesis 3, quando o pecado ele entrou e corrompeu todas as nossas esferas, como Agostinho diz, essa parasita que vai corroendo quem nós somos e vai nos deformando de quem somos. A imagem, a imagodei fica corrompida. Ela lhe revela, essa mesa revela quem domina o nosso coração, independente de andarmos com Jesus. Judas
embora apóstolo, embora um discípulo de Jesus, ainda não havia se convertido. Seu coração ainda não pertencia ao Senhor da sua vida. E quando o nosso coração experimenta essas coisas, ele não é palco para a glória de Deus, ele é palco para glorificar aquele que de fato domina as nossas vidas. E então, Judas, quando faz essa pergunta, o sujeito é revelado. A quaresma, o período que nos leva até a Páscoa, e o objetivo é revelar o nosso coração. Então, quando Judas pergunta, sou eu, mestre? Olha a resposta de Jesus, versículo de 25. Sim, é você. Ou em algumas outras traduções, tu o dizes. Ou seja, o peixe morre pela boca, já ouviu esse ditado? É você, Judas, é você mesmo. Não há nenhum consenso, meus irmãos, teologicamente falando, porque a Bíblia não dá efetivamente indícios muito maiores, apenas um, ao meu ver, acerca dos motivos que levaram Judas a trair Jesus. Não há um consenso. Alguns vão dizer que ele traiu Jesus porque ele era um mercenário, ele era um amante ao dinheiro. Outros vão dizer que sua motivação foi a desilusão que ele teve com Jesus. Ele esperava um Jesus que salvaria Israel politicamente do Império Romano, e ele apresentou um outro reino, a vontade dele era outra, ele falou, não dá para a gente caminhar junto, então eu vou te trair. Talvez tenha sido isso. Outros ainda dizem que Judas traiu Jesus porque lhe faltou coragem quando ele viu a conspiração e ele preferiu salvar-se do que entregar-se à morte junto com o seu Senhor. Mas as Escrituras, entretanto, registram que, embora tudo isso possa ser uma verdade e possa ter cooperado para a traição de Judas, a ganância levou ele a esse terrível pecado. Olha o que está escrito no versículo de número 15. E ele perguntou, o que me darão se eu entregá-lo a vocês? Sabe qual é o nome desse pecado? Ganância. E olha a resposta, fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. Judas decide então, por sua cobiça, por sua ganância, vender o seu Senhor pelo preço de um escravo. É isso que ele faz. Mas Jefferson, a ganância se revela apenas com relação ao dinheiro? Não. Eu e você, por natureza, por causa do nosso coração pecador, somos homens e mulheres gananciosos. A gente lida com essa cobiça, com essa ganância em todas as áreas da nossa vida. A gente olha para a mulher do outro e a gente cobiça ela. A gente olha para os filhos dos outros e a gente fala, puxa, os meus filhos poderiam ser assim. A grama do outro sempre é mais verde do que a nossa. A gente sempre está olhando para os outros e encontrando neles a satisfação e o contentamento que só o Senhor da nossa vida pode nos dar. Mas quando a gente bebe em fontes erradas, quando a gente busca nos lugares errados, quando a gente é ganancioso, a gente é cobiçoso pelas coisas e não pelo Senhor da nossa vida, é o nosso coração que nos guia, que nos leva. Então isso revela quem nós somos. Homens e mulheres que são profundamente afetados pelo seu pecado. E essa realidade revela que esse discípulo, ele desprezou o mestre, quando ele compara ele a um escravo. Mais do que isso, olha o texto dos versículos 6 até o versículo de número 13. Olha que paralelo interessante, porque talvez você não consiga ter todos esses elementos, que 30 moedas era o preço de um escravo, e você não consiga perceber a dimensão do desprezo de Judas pelo seu Senhor. Mas olha o que aconteceu antes de ele entregar Jesus por 30 moedas. Uma mulher chamada Maria, em Betânia, encontra esse Jesus e ela gasta uma fortuna em dinheiro para comprar um óleo para ungir o seu mestre antes dele ser entregado como o cordeiro que se sacrificou por mim e por você. Olha que contraste. Enquanto uma mulher vai lá e gasta tudo, paga um preço altíssimo, caro por isso,
para que ela possa dar tudo para o seu senhor. Outro despreza pelo preço de um escravo. Quem é eu e você nesse paralelo, meu irmão? Diante das realidades da vida, diante das circunstâncias, diante da mesa que nos deveria levar à comunhão, colocando a mão no prato, o que as circunstâncias revelam sobre quem eu e você somos. Aqueles que vão gastar tudo o que têm, nossos recursos, em prol daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, porque tudo é dele, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ou a gente vai o vender e o desprezar, porque não queremos participar com ele do seu sofrimento, porque não conseguimos conjugar o seu domínio sobre todas as coisas, porque temos dificuldade de entender os planos de Deus, e achamos que os nossos planos são melhores, então a gente vende Deus por 30 moedas de prata. Talvez você está achando que o Senhor não deu a mulher que você deveria ter, ou o homem que você deve ter. Então, antes de trair sua esposa e vendê-la para outra ou para outro, você está traindo e vendendo Deus. Porque antes de assumir um compromisso com a sua esposa, você assume um compromisso com o seu Senhor. Quem eu e você somos nessa realidade? O nosso pecado sempre afeta a Deus e o outro. Agora, o que a nossa mesa revela o nosso pecado, ela vai trazer um senso muito importante para você. Essa mesa vai revelar a responsabilidade humana. Olha comigo aqui o versículo de número 24. Quando o Senhor Jesus diz: aquele que come comigo no prato vai me trair, ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ele está dizendo, isso é um plano soberano de Deus, ele vai acontecer, eu vou ser entregue aos homens e eu vou morrer. Mas olha o juízo de Deus. Ele diz, mas, olha a beleza dessa conjunção adversativa, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. O que está acontecendo aqui, Jefferson? Todos os escritores sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram que essa traição, de fato, era plano divino. Ou seja, estava na vontade de Deus que Senhor Jesus fosse traído e entregue aos homens. Ou seja, era o plano de Deus, era a soberania de Deus. O mal triunfa somente segundo a permissão divina. Era plano de Deus que isso acontecesse. Lutero vai dizer uma expressão de que o diabo, ele é o cachorro de Deus, ele está nas suas mãos, ele está na sua coleira. O mal prevalece nesse mundo porque Deus está estabelecendo os limites para que ele atue, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Mas se por um lado ele é soberano inclusive sobre o mal, isso não significa que os homens não assumirão responsabilidades por suas más escolhas. Soberania de Deus anda de mão dada com a responsabilidade humana. E é por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você: ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria que ele não tivesse nascido. Portanto, o fato de que Deus exerce sua providência sobre o mal não nos excusa da nossa responsabilidade. Lembra do domingo passado que eu falei para vocês: não defraudem a igreja de Jesus? Lembra que eu disse para vocês sobre isso? Não brinquem com a noiva, não brinquem com o evangelho, não brinquem com o cristianismo, porque isso daqui é sério, meu irmão. Não é parque de diversão, não é show da Xuxa, não é turma da Mônica. Se você está aqui pensando nessa mentalidade, eu te convido a arrepender-se do seu pecado e se entregar e se render aos pés desse Senhor, porque isso daqui é uma verdade dura. Mas se você de fato deseja viver a vida como você está, acredite na palavra de Deus, não em mim. A soberania de Deus não é exercida por capricho, e nós, homens, vamos ser responsáveis pelas nossas más escolhas. Agora, isso confronta profundamente a nossa espiritualidade, porque é muito fácil olhar para o pecado fora da igreja, mas a mesa de Jesus nos chama para olhar para o coração.
E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Onde é que a minha e a sua fé tem sido apenas uma aparência, uma estética? Aonde que eu e você estamos apenas mostrando para os outros um verniz religioso? Cara de crente, cheiro de crente, fala como crente, age como crente, anda como crente com ele. Mas quando é exposto o coração, revela que vamos vender Jesus por 30 moedas de prata. Onde eu e você estamos perto de Jesus externamente, mas distante dele internamente. A gente anda do lado do mestre, mas o nosso coração está muito distante dele. A gente está todo domingo na igreja, mas a gente não está vivendo a igreja. Onde eu estou perto de Jesus externamente, mas distante dele internamente. Por quê, meu irmão? Hernandes Dias Lopes diz assim, eu não pedi para projetar, me lembrei agora dessa frase, mas o Hernandes tem uma frase que ele diz assim, porque suspeitar de si mesmo é o parente mais próximo da humildade. Então, não te leve tão a sério assim. Não se leve tão a sério. Não ache que você é tão bom. Suspeite de você mesmo, porque isso é o mais próximo da humildade que você pode chegar. Mas essa não é a última palavra da mesa. Ela revela a soberania, revela o nosso coração, mas a mesa revela uma outra coisa, a redenção. E essa é a última verdade que eu quero compartilhar com vocês. Nessa mesa, nos versículos de número 26 a 30, a mesa vai anunciar a redenção e a salvação que vem da cruz do Senhor Jesus Cristo. E essa é a ideia central. Na mesa, então, Jesus vai revelar o significado da sua morte. Olha o que está escrito, então, aqui nos versículos 26 em diante. Enquanto comiam, passou aquele caos, uau, quem vai me trair, tu dizes e tal. Então, eles começaram a comer. Estava descendo duro, né? Estava difícil. Não estava que nem no PG semana, né? Um monte de bolo que eu vi nas fotos, fiquei ali olhando, salgados, não estava assim. Uma comida amarga mesmo. Estava difícil comer aqui. Mas enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. Em seguida ele toma o cálice, dá graças e oferece aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é redefinindo completamente a Páscoa judaica. É isso que ele está fazendo. Até hoje vocês sentaram aqui para celebrar na Páscoa o êxodo, aquilo que o Deus fez libertando vocês do Egito. Mas agora eu vou mostrar o verdadeiro significado da Páscoa. Eu vou me entregar por vocês. Lembram-se do cordeiro que morreu para o sangue libertar os primogênitos? Nos umbrais da porta o sangue foi aspergido. O meu sangue agora vai ser aspergido por vocês, para que eu livre vocês da morte. Então, o pão representa a carne rasgada de Jesus. Aquele que foi chicoteado, que foi cuspido, que foi humilhado, que bateram, que colocaram sobre ele uma lança, que perfuram, que colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Ele está dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Eu vou me dar por vocês. E em seguida ele toma o cálice e ele diz: isto é o meu sangue que vai ser derramado por amor de vocês. Sabe o que a mesa revela? A mesa revela que apesar de nós, apesar das nossas traições, dos nossos pecados, ela é um ambiente de perdão de pecados, de redenção, de nos redimir. Então aqui Jesus está ressignificando a Páscoa. A libertação do Egito foi grande, mas agora há algo muito maior acontecendo. A cruz não vai ser apenas um sofrimento. Essa morte tão escandalosa não vai ser apenas sofrimento. Ela vai brilhar.
e ela vai brilhar para eles com um sentido de perdão de pecados, de redenção. E ele vai dizer isso no versículo de número 28 com mais clareza. Isto, então, é o meu sangue, o sangue dessa aliança que eu estou fazendo com vocês. E ele é derramado em favor de muitos. Perceba aqui a palavra do grego. O sangue não é derramado para todos. O sangue é derramado por muitos, para muitos, mas não para todos. Para aqueles, então, que se arrependem e reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. Não importa quantas vezes você traiu Jesus, não importa quantas vezes você o negou, não importa quantas vezes você está cometendo esse pecado absurdo que está te levando à morte espiritual, à tragédia da sua família. A mesa de Cristo, embora revele o nosso coração, ela não faz isso para nos destruir. Ela faz isso para que eu e você encontremos a graça redentora de Jesus Cristo, que apesar de nós, Ele rasgou o seu corpo, Ele verteu o seu sangue, para que eu e você nele pudéssemos encontrar esperança para as nossas vidas. E aí vem o versículo 29 e ele faz a maior revelação, porque até o versículo 28 ele está dizendo que essa mesa, ela pode redimir aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas agora ele diz o seguinte: eu digo, Jesus, eu digo que de agora em diante, eu, Jesus, não vou beber mais do fruto dessa videira, ou seja, desse cálice, desse vinho, até aquele dia que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A mesa não revelou apenas o sofrimento que gera perdão de pecados, seja o sofrimento da traição, seja o sofrimento da entrega, do julgamento equivocado. Ela revela para nós um cântico de esperança da igreja. E sabe qual é esse cântico? Que a tragédia do pecado não é o fim da história. Um dia, os remidos de todos os tempos e de todas as eras, eles beberão junto com o Cordeiro ressurreto, o fruto da videira, nas bodas do Cordeiro, no banquete final do reino de Deus. Não importa quantas vezes você se sujou com o pecado, na mesa de Cristo há lugar para o ofendido e há lugar para o ofensor arrependido dos seus pecados. Porque na mesa de Cristo Ele reconcilia todas as coisas. E então eu e você podemos viver não mais com o fardo dos nossos pecados, das nossas traições, dos nossos medos sobre o futuro, porque Ele está dizendo: vocês estão se preocupando com onde vão fazer a Páscoa hoje? Eu garanto a vocês que vai chegar um dia que haverá uma mesa muito maior do que essa preparada para nós celebrarmos juntos as bodas do Cordeiro. Lá não haverá mais traição, lá não haverá mais abandono, lá não haverá mais morte, não haverá nenhuma dessas coisas. Lá o Cordeiro reconcilia todas as coisas. Isso muda profundamente a nossa perspectiva sobre a vida, irmãos. Isso muda profundamente a forma como eu e você olhamos para a nossa história. E isso nos faz lembrar que a cruz não é o fim da história. Isso significa que a nossa história também não termina no sofrimento, não termina nos nossos pecados. E onde ela termina, Jefferson? Ela termina na mesa das bodas do Cordeiro com o nosso Senhor. Porque na mesa, na cruz, na mesa da comunhão, da redenção, de nos redimir de quem somos, Cristo abriu o caminho para que pecadores voltassem à mesa da comunhão com Deus. Eu quero orar com você. E eu quero te convidar à oração muito simples essa manhã. A oração que você diz: eu quero um lugar à mesa, Jesus. Talvez eu nem seja digno, e sem dúvida você não é. Talvez essa mesa vai revelar meus pecados mais profundos. Que bom,
porque é esse o ambiente seguro da comunhão, onde a gente pode dizer: eu sou esse adúltero mesmo, Jesus. Eu sou esse pervertido mesmo, eu sou esse mentiroso, eu sou esse hipócrita, eu sou falso mesmo. Mas, Senhor, obrigado porque essa mesa, embora possa ser esse ambiente de revelação, é o lugar onde o Senhor derrama o seu sangue por homens e mulheres arrependidos, perdoados. E uma vez perdoados, agora nós não somos mais chamados de pecadores, mas de justificados. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Confessamos diante de ti nossos pecados, nossa culpa. Confessamos diante de ti nossa miséria. Na mesa, o Senhor não nos chama apenas para sentar-se, mas para pastorear nosso coração. Obrigado por isso. Nos ajuda a confessarmos nossas culpas, a confessarmos os nossos pecados e experimentarmos a beleza do Evangelho, que onde o pecado abunda, a graça superabunda, a fim de que o seu nome seja glorificado. É assim que oramos, em nome de Jesus.